Correção da página 64 e 65 da lição 7 com o tema Problema com números racionais na turma do 8º ano, do livro A Prova Brasil. Bom, gente, vamos começar, na página 64, onde está escrito atividade 3 e vamos fazer a leitura desta parte, certo? Está aqui na tela com vocês aqui também, para vocês irem acompanhando, certo? Então, vamos lá. Júlia trabalha como vendedora e seu salário é 2.200. Com os descontos que ela recebe, apenas 1.800. Júlia gasta 1/3 deste valor com moradia, 1/6 deste com alimentação e 2/9 com contas diversas. Quantos reais Júlia gasta com as contas diversas? Quantos reais sobram para a Júlia após esses gastos? Bom, gente, são essas as informações que nós vamos guardar para responder todo o decorrer, das alternativas aqui. Agora vamos para a parte compreenda, ainda na página 64, e analisar a primeira questão. A primeira questão de lei, gente, perguntando o que se pede na atividade. E de acordo com o que nós lemos, conseguimos identificar facilmente o que é que se pede na atividade, Então, espera-se que os alunos respondam quantos reais Júlia gasta com as contas diversas e quanto sobra para ela após estes gastos, certo? Então, é isso que pede na questão. Quanto reais Júlia, gasta com as contas diversas, com as contas que ela tem no dia a dia e quanto vai sobrar para ela após todos esses gastos, ok? Vamos para a letra B. Bom, gente, no B está dizendo o seguinte, quantos reais Júlia recebe por mês, certo? E Júlia recebe por mês R$ 1.800, certo? Porque tem os descontos no recebimento, que era para ela receber 2.200, porém com os descontos ela recebe 1.800. Então esse é o valor que Júlia recebe por mês. Na alternativa C está perguntando que fração desse valor corresponde aos gastos de Júlia com moradia. Esse valor corresponde a mais ou menos da metade do valor que ela recebe. Bom, gente, de acordo com o enunciado que vocês estão tendo acesso aí no celular de vocês, certo? Júlia, ela gasta 1/3 do valor que ela recebe com moradia. Ou seja, este valor corresponde a menos da metade do que ela recebe, pois 1/3 é menor que 1/2. Já na letra D, gente, está pedindo para identificar, na figura que representa a fração do valor recebido por Júlia, que é gasto com alimentação, gente? No enunciado está dizendo que com alimentação, Júlia gasta 1/6. Então, vamos achar, dentre todas essas representações aqui, certo? Qual é o que corresponde a 1/6? Todos, gente, possuem 6 espaços, certo? Agora temos que ver qual que está pintado corretamente. Se ela gasta 1/6, vocês têm que achar o desenho, a figura, a representação e ilustração, que está apenas marcado um dos 6 espaços, certo, gente? Qual que tiver pintado um dos 6, esta é a alternativa correta. Como vocês podem analisar aqui, eu coloquei exatamente o exemplo que está no livro de vocês aqui, certo? Tem 6 espaços e apenas um está pintado. Então, esse daqui é o que corresponde ao gráfico, a ilustração. É o que corresponde à ilustração do valor recebido por Júlia, que é gasto com a alimentação. Agora vamos para a página 65, meu povo. A continuação, certo? Da 64 ainda. Questão está dizendo o seguinte: que fração corresponde aos gastos de Júlia com as contas diversas, certo, gente? Então, gente, também é só análise no enunciado, tem explicando, tá? Que 2/9 é o que ela gasta com contas diversas, certo? Nessa pergunta, nessa alternativa aí, tá perguntando quanto ela gasta com as contas diversas e é 2/9. Até aqui, gente, é mais observação, análise, certo? Realmente a compreensão do que a atividade propôs, tá bom? Do que a atividade quer que você faça, quais são as informações que estão presentes, certo? Então, agora vamos na página 65 ainda para a parte que está escrito responda. Bom, gente, na questão A,
da página 65 está dizendo o seguinte: que operação podemos efetuar para calcular a fração de uma quantia, certo? A fração de uma quantia, gente, ela pode ser efetuada através da multiplicação, certo? Então, simplesmente você coloca aqui nessa questão A que pode ser efetuada através da multiplicação. Aí, posteriormente, na próxima questão, nós vamos efetuar este cálculo, certo? Vamos ver o que está dizendo na questão B? Está dizendo o seguinte: determine quantos reais Júlia gasta com contas diversas, certo? Então, gente, sabemos que a fração que corresponde às contas diversas que Júlia gasta é 2/9, certo? E o quanto ela recebe? 1.800. Então, nós vamos pegar 2/9 vezes 1.800, certo, gente? Como eu já havia explicado em outra aula, quando não há termo embaixo do numerador, quando não há termo debaixo do numerador, é representado por 1, certo? Então, ficaria 2/9 vezes 1.800 sobre 1, certo? Este cálculo aqui se transformou nesta partezinha aqui e nós vamos simplesmente efetuar o cálculo normal, certo? Aí ficaria 2 vezes 1.800 dividido por 9, certo? Porque 9 vezes 1 é 9. Não tem segredo nenhum, conta cálculo bem simples, certo? Aí ficaria 3.600 dividido por 9. Por que 3.600? Porque 2 vezes 1.800 dá igual a 3.600, certo? Aí é só fazer uma divisão de 3.600 por 9. Então, foi efetuar esta divisão junto com vocês. Dividido por 9. Quantas vezes o 36 cabe dentro do 9, certo, meu povo? Então, 9, é só você fazer a multiplicação do 9 até encontrar o valor exato. Eu vou fazer aqui por 4, que é um valor que já vai dar alto, certo? 4 vezes 9 dá igual a 36, certo? Então, 9 vai caber dentro do 36 4 vezes, e tem duas casinhas decimal do zero, a gente só repete elas, certo? Então, dá igual a 400. Então, a resposta desta questão é 400. Então, quanto em reais que Júlia gasta com as contas diversas é igual a 400 reais. Bom, gente, vamos para a C agora, que está dizendo o seguinte: para responder a segunda questão da atividade, devemos determinar a soma das frações correspondente aos gastos. Determine esta soma, certo? Então, nós vamos pegar aqui os 3 valores que estão sendo apresentados no enunciado, que são dos gastos que ela tem, certo? Então, está aqui apresentado, ok, meu povo? Então, vamos aqui, ó. 1/3, 1/6, 2/9. Esses são os 3 valores que estão sendo apresentados no enunciado, que nós vamos utilizar ele aqui agora e fazer um cálculo, tá, gente? Podemos perceber que os denominadores, eles são diferentes um do outro. O que é que a gente faz quando são diferentes? Temos que tirar o MMC, certo? O mínimo múltiplo comum entre esses 3 valores. Então, eu vou armar aqui do lado para explicar para vocês, mas vocês já estão vendo aqui o resultado, porém eu quero fazer de uma forma mais clara e objetiva para vocês entenderem melhor. Bom, gente, armei aqui. O MMC nada mais é do que você achar o mínimo múltiplo comum, ou seja, dentro da multiplicação, qual é o menor valor dos resultados que tem em comum entre os termos que serão apresentados, certo? Nos denominadores. Então, aqui, fazendo o cálculo, eu armei aqui a multiplicação do 3, do 6 e do 9, até achar o mínimo múltiplo comum entre eles, e vocês podem analisar que é o 18, certo? O 18 é resultado de multiplicação do 3, do 6 e do 9 também. Então, este é o mínimo múltiplo comum entre 3, 6 e 9. E nós vamos repetir esse valor aqui embaixo, tá? No mesmo local aqui nos denominadores, então, continuando os denominadores, certo? Então, vamos fazer o seguinte: achamos o mínimo múltiplo comum, vamos dividir ele pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Como fica? 18 dividido por 3, que é igual a 6, vezes 1, 6. 18 dividido por 6, que é igual a 3, 3 vezes 1, 3.
18 dividido por 9, que é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, aqui, gente, o denominador ele vai repetir, certo? E vamos somar os numeradores. Simplesmente fazer uma soma entre esses termos que estão aqui em cima. Então, ficaria 6 mais 3 mais 4, certo? Então, 6 mais 3 dá 9, mais 4, 13. Então, aqui achamos o resultado desta questão, que é 13 sobre 18. Na alternativa D, gente, está dizendo o seguinte: agora determine a fração que corresponde ao dinheiro que sobra para a Júlia. Então, como é que saberemos o dinheiro que sobra para a Júlia? Bom, gente, na questão anterior, achamos que os gastos de Júlia é 13 sobre 18, certo? Então, 18 é o valor total que ela tem e 13 é o valor que ela acaba gastando. Então, 18 sobre 18 é o valor total que Júlia tem disponível e menos 13 sobre 18, que é o valor dos gastos que ela tem, certo, gente? Então, fazendo um cálculo simples, como os denominadores são iguais em uma subtração de fração, simplesmente eles são repetidos, né, na questão, e entre os numeradores acontece uma subtração simples, certo? Então, 18 menos 13, que dá igual a 5. Então, o resultado dessa questão fica 5 sobre 18. Bom, gente, agora vamos para a e última questão, certo? Que está dizendo a seguinte informação: quantos reais sobraram para a Júlia após estes gastos? Então, vamos fazer aqui o cálculo de quantos reais sobrarão para a Júlia após todos os gastos que ela teve. Pegaremos o 5 sobre o 18, que é o valor que sobrou para ela, né? Após todos os gastos, sobrou para ela 5 sobre 18, tá? Sobrou apenas 5 dos 18. Vezes 1.800, que era o valor inicial que ela recebe, certo? Então, ficaria igual a 5 sobre 18 vezes 1.800 sobre 1. Por que esse 1? Porque quando não tem denominador embaixo de um termo, em multiplicação de fração, acrescentamos 1 embaixo, certo? Então, ficaria 5 vezes 1.800 dividido por 18. Porque 18 vezes 1 é o próprio 18. Então, 5 vezes 1.800 é igual a 9.000. 9.000 dividido por 18 é igual a 500. Vamos fazer só essa divisãozinha aqui, gente. Certo? 18 cabe dentro do 90, 5 vezes. Sobrou 2 zeros, a gente apenas repete eles, certo? Então, ficaria 500. Então, após estes gastos, sobram R$ 500 para a Júlia. E com isso, finalizamos mais uma página.